Irmãos, eu estou muito feliz, porque fazia muito tempo que eu não participava de um retiro, de um encontro, para ser um preletor. Sempre gostei de fazer isso, sempre trabalhei nessa área também. Mas há um tempo bom eu não venho participando de trabalhos assim. E quando o pastor Almir conversou comigo, que ia conversar com o pastor Marcelo a possibilidade de realizar este retiro aqui pela igreja, ele falou para mim assim: eu já tenho o tema, não estou só. E eu estou convidando você por primeiro porque você é pastor, segundo porque você se comunica bem com as pessoas, terceiro porque você já viveu uma coisa na vida que tem a ver com o que você vai precisar falar. Você já sentiu, já viveu um divórcio. E ali eu entendi que ele queria alguém que falasse dessa vivência, não apenas de ler um livro, não apenas de ouvir falar. E eu aceitei na hora. Eu disse para ele: se o pastor Marcelo confirmar, eu aceito o convite. E não foi fácil pensar em três grupos: solteiro, viúvo e o divorciado. Como é que eu vou fazer isso? Fiquei pensando e comecei a pensar que não era uma tarefa fácil. E coloquei diante de Deus: Senhor, eu sou pequenino demais mesmo. Eu tenho uma experiência, namorei, noivei, casei, tenho filhos, tenho netos, mas eu nunca enviuvei. Mas eu me separei. E eu gostaria que o Senhor alinhasse para mim os temas das palestras, porque eu preciso do Senhor. O tema é: não estou só, e eu não quero me sentir só. Então me ajude, por favor. O tempo foi passando e eu com as mesmas dificuldades, mas orando. Sempre eu sentava lá na minha sala, espichava as pernas, e ali eu começava a orar: Senhor, o tempo está passando, está perto, eu preciso da Tua ajuda. E Ele foi então, através do Espírito Santo, me iluminando. E a minha mente começou a abrir, a clarear, porque eu disse para Ele que eu dependia dEle, sempre dependi, e estava dependendo dEle para fazer aquele trabalho e trabalhar no nosso retiro. Então veio o primeiro tema, no Salmo 43, 5 coisas que eram do salmista, e essas 5 coisas eram também de Deus. E o tema era assim: não estou só, porque Tu és a minha fortaleza. Não estou só, porque Tu és a minha alegria. Não estou só, porque Tu és a minha verdade. Não estou só, porque Tu és a minha alma. Não estou só, porque Tu és o meu Deus. E aí houve desenvolvimento da palestra para os irmãos e para os amigos que estavam ali. No outro dia, eu falei sobre três promessas. Uma promessa tríplice de Deus, em Isaías 43, 2. E aí vinha o tema: não estou só, porque o Senhor estará comigo quando eu passar pelas águas. Não estou só, porque o Senhor está comigo quando eu passar pelos rios. E não estou só, quando o Senhor estiver comigo e eu passar pelo fogo, e a chama não arderá em mim. Mas eu trabalhei outra área também, no Salmo 23. Salmo 23, chamando a atenção deles para a expressão do salmista: nada me faltará. E coloquei coisas que estão no Salmo: não faltarão planícies ou capim, não faltará água para saciar a sede, não faltará o cajado
a vara e o cajado, não faltará a unção do Senhor com óleo, não faltará uma mesa farta de tutano e de gordura, e por aí fui. Mas eu tinha que dizer para eles que aquele nada significava coisa boa e coisa ruim também, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ali eu coloquei apenas uma coisa do Salmo, duas coisas: os inimigos e o vale da sombra da morte. Por que o vale da sombra da morte? Será que todo crente está preparado para a travessia do vale da sombra da morte? Para a travessia do Jordão? E eu falei para eles que uma tia minha lá de Maceió, que me tinha como filho, me tratava como filho mesmo, uma tia queridíssima, eu chorei muito, quando antes dela morrer, ela tomou um tombo e passou sofrendo uns 15 dias em casa. E ela disse assim um dia para mim: meu filho, você sabe o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo da travessia do Jordão. Eu não estou preparada. Eu disse: minha tia está preocupada com isso? Olha o que é que a palavra diz. Desde Moisés, o pessoal atravessou a pé enxuto. Josué mostra para nós que aqueles que carregaram a arca atravessaram o Jordão a pé enxuto. Não fique nervosa, não se abale, não se angustie. A tia vai atravessar o Jordão a pé enxuto. Ela quietou-se, não ficou mais preocupada. E eu falei isso para os nossos retirantes, porque eu não sabia o que estava na cabeça de cada um deles, mesmo sendo crentes, com relação à travessia do vale da sombra da morte. Passei para eles também que o pastor, que já trabalhou com ovelhas, ele escreveu um livro dizendo assim: bondade e misericórdia são os cães de guarda do pastor. Aqueles cães que acompanham o rebanho um do lado, outro do outro, e a sensibilidade dele quando as orelhas sobem para dizer ao pastor que alguma coisa não está normal. Tem um predador, seja um animal grande ou um ladrão. E aquela bondade e misericórdia que me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Foi um momento muito gracioso para mim, poder conversar com eles. Eles estavam muito tranquilos, alegres. Foi um retiro alegre, todo mundo estava sorrindo. Era uma coisa impressionante, até quando a gente mexia com um pratinho bem volumoso de almoço, e que eu cheguei junto de um assim e disse: mas irmã, eu prestei atenção, o seu prato, ó, montanha, mas que coisa feia, pastor, estava me atucanhando, pastor. Eu digo: ó, gostei de ver, permaneça assim para ser forte. Mas eu tinha deixado o quarto item para hoje à noite. Mas irmãos, eu queria pedir permissão ao pessoal lá da multimídia para não colocar o quarto item, porque eu vou deixar para pregar na igreja numa outra ocasião. Eu preciso ser mais sucinto agora à noite. E gostaria de pensar com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Baseado na expressão do salmista Davi, capítulo 12. Prestem atenção à leitura, por favor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus nos conduza à compreensão da sua palavra nesta noite. Eu sempre gostei desse texto bíblico aqui. E cada vez que eu trabalho em cima dele, novas lições eu descubro. E ela calhou bem, esse texto calhou bem com o que nós vivenciamos no nosso retiro. Porque na verdade é que ninguém aqui está livre de um espinho na carne. Se eu for procurar saber de alguns de vocês, você tem um espinho na carne? Com certeza eu vou ver. Tenho, pastor. Tenho sim. E eu preciso ter mesmo. Deus não vai tirar. Já tentei pedir a Ele, mas não tem jeito. Vou continuar com Ele. Eu não sei qual é o seu espinho na carne, mas eu sei o meu. Eu e Deus sabemos. E esse espinho na carne eu não peço a Ele que tire não, mas que Ele me dê condições de vivenciar dia a dia com Ele, sem desprezar o temor e tremor que eu tenho diante dele, para que eu seja, na minha fraqueza, eu seja forte. Paulo, na história longa da vida dele, foi um general acostumado a mandar matar pessoas, a perseguir cristãos, de colocar cristãos dependurados em cruzes, de atear fogo no corpo de um cristão. Paulo era perverso. Essa é a palavra, perverso. Era um homem cheio de perversidade, um homem instruído, um homem que aprendeu muitas coisas. Ele sabia de tudo naquela época, mas era um homem que não amava os cristãos, que detestava o povo cristão. E através disso, o Senhor foi preparando um momento para fazer Saulo cair do cavalo, essa é a expressão, e ele caiu do cavalo mesmo. Um dia, ele estava viajando para matar cristãos, na estrada de Damasco, e ia na embalagem dele, trotando naquele cavalo, com os outros soldados, e de repente aquele cavalo deu um freio e jogou ele lá no chão. Ele estatelou-se lá, levantou-se meio tonto, sem saber o que estava acontecendo, mas perguntou, olha só, ele não estava convivendo com Jesus, mas ele perseguia cristãos, ele sabia quem eram os cristãos, a quem eles adoravam. E naquele momento ele perguntou, quem és, Senhor? Saulo, sou eu Jesus Cristo, sou eu Jesus a quem tu persegues, e persegue aos meus irmãos. E Paulo calou, e Jesus disse para ele, vou lhe enviar a uma pessoa que irá cuidar de você. E ele foi, e Ananias cuidou de Paulo. Paulo, quando voltou, saiu daquela situação toda, quando passou a ver de novo, ele foi se encontrar com outros apóstolos, mas eles não o receberam de bom grado. E ele dizia, a minha vivência, a minha conversão foi vital, foi mais forte do que a de vocês. Vocês caminharam com Jesus, lado a lado. Eu não caminhei com Ele. Mas eu tive um encontro que nenhum de vocês
teve esse encontro com ele. Entre ele e Pedro, a coisa não foi boa, mas amenizou e começaram a trabalhar juntos. Mas eu quero que a gente pense no seguinte: a graça de Deus, que não ficou apenas no momento em que nós nos convertemos. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, essa graça que me alcançou e lhe alcançou, se você pensar direitinho, se ela tivesse parado no ato da minha conversão e no ato da sua conversão, ela não era forte como ela é hoje. A graça de Deus continuou agindo na vida do seu povo, agiu na vida de Paulo, agiu na vida de outras pessoas que trabalhavam naquela época, que foram homens e mulheres destemidos, que amavam ao Senhor, e a graça de Deus se fez presente, como se faz presente hoje na minha vida e na sua vida. E eu queria pensar com vocês numa coisa, que a graça de Deus tem uma missão singular. Na minha compreensão, a graça de Deus é sinalizadora. Como assim, pastor, sinalizadora? O senhor conhece alguma razão que prove para o senhor que a graça de Deus é sinalizadora? Eu tenho. Meu irmão foi pastor em Salvador, na Igreja Batista da Graça, e ele tinha dois homens, dois varões, um major do exército, e o outro era político e havia se candidatado ao governo da Bahia. Eles dois haviam pensado num centro comunitário, numa favela que tinha atrás da igreja. Alto da Bola. Que depois eu conheci funcionários que se converteram e eram da favela e trabalhavam na igreja. E meus irmãos, aquele homem, ele candidatou-se e ele venceu, maioria de votos. Ele derrotou para valer todos os outros. E ele tinha feito uma promessa numa cidade que todos votaram nele. E ele queria ir de helicóptero para aquela cidade para agradecer a fidelidade dos eleitores. Meu irmão era pastor dele e chamou assim no gabinete: vem cá, não viaje hoje. Está chovendo muito, muito trovão, muitas nuvens pesadas, muito vento. Faça o seguinte: telefone para lá e avise que assim que acabar esse chuvaral todo aqui no estado, você vai até lá. Não, eu preciso ir logo, pastor, que é isso? Eles não vão esperar não, eles estão numa ansiedade tão grande, eles me querem tanto bem, eu quero bem a eles também, eu tenho que ir hoje. Meu irmão disse: não vá, não faça isso, não vale a pena você arriscar. Esse helicóptero vai balançar demais lá em cima, e você não sabe, nem eu sei, se ele vai ter capacidade de vencer tudo isso que está na natureza. Não vá. Ele disse: eu vou, pastor, e foi. No meio do caminho, o helicóptero caiu, não aguentou e caiu, e ele morreu. Eu estava no seminário, trabalhando no Banco Nacional do Norte, e meu irmão teve um curso de férias e foi para lá. Naquele curso de férias que ele estava, no mês de julho, eu fui para o banco, e quando cheguei lá, meu gerente de caixa disse assim: irmão, vai lá no gerente que ele precisa conversar com você, o Silvio e o outro Silvio. Tá bom. Éramos 3 seminaristas, 2 batistas do Seminário do Norte e um do Presbiteriano. Nós fomos. Era uma agência nova, grande, bonita, trabalhando para ganhar mais clientes. E foi uma fase muito bonita na minha vida. Quando nós chegamos lá para o gerente, ele disse: eu tenho uma coisa para tratar com vocês. Vocês são seminaristas? Somos. Qual é o seu turno de trabalho, de estudo? De manhã. E eu tenho uma matéria à noite. Ele disse assim: mas eu vou precisar de vocês à noite até às 9 horas, 9h30, até 10 horas, se for possível.
Preciso de todos os bancários aqui. Não posso perder essa oportunidade pela qual o banco está passando tão boa. E ficou difícil para mim, porque algumas matérias que era da manhã foram para a noite, pesadas, matérias pesadas, e os outros dois também ficaram na mesma situação. Resultado, nós fomos demitidos. E eu tinha começado a comprar, porque eu ia casar, comecei a comprar armário, mesa, cadeiras, e eu fiquei me perguntando, e agora? Como é que eu vou pagar tudo isso que eu comprei, se eu agora estou desempregado? Aí meu irmão chegou, depois do almoço eu estava sentado lá, ele disse, já acabou o expediente? Eu disse, já, não sou mais bancário não, fui demitido. O que é que você aprontou por lá? Eu digo, nada, estou bem demais, não aprontei nada. Me conta o que aconteceu. Aí eu contei para ele. Ele pegou Isaías 43, verso 2. Leia isso aqui. Quando eu voltar, me diga o que é que você entendeu. Aí eu li. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Eu acrescentava, porque eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo. Quando ele chegou, eu falei, eu entendi isso, que ele está comigo em todas essas situações. Qual é a situação que você está vivendo? Eu digo, dos rios. Porque eu sei que esse rio vem com um pedaço de madeira, é caudaloso, é muita correnteza e não vai ser fácil. Ele disse, é isso mesmo. Mas ele disse assim, olha, encare a coisa pelo lado positivo, não desanime. Não vai ser somente esse emprego para você. Vão surgir outras coisas, Deus irá providenciar alguma coisa. Estava chegando a semana de o coral sinfônico embarcar para os Estados Unidos, e eu cantava no coro. E eu lutei com o pastor Fred para dizer a ele, por favor, compreenda, eu não posso ir, eu não tenho dinheiro para ir. Não vou pedir emprestado a meu pai, não vou pedir emprestado a ninguém, eu não posso ir. E aí no sábado à tarde, eu acompanhei o pessoal até o aeroporto, fui me despedir do pessoal. Aí recebi no meio do caminho uma notícia, telefone para o pastor José Guedes, ele precisa falar com você rapidamente. Não contei conversa, cheguei no seminário, eu liguei para o pastor Guedes. Disse assim, carinhosamente, como ele me chamava, Dal, eu tenho uma coisa boa para você. O Carvalho, que trabalha na nossa congregação do Pilar, aqui em Alagoas, ele vai para Pernambuco, para Arco Verde. E eu não senti nenhuma dificuldade para pensar numa pessoa, a não ser você, que é seminarista e está perto de terminar o seu curso. Você aceita? Claro que eu aceito, pastor. Olha a Juliana rindo, porque eu ia para a casa dos avós dela. Eu ia ficar hospedado lá, todo o meu trabalho de fim de semana, lá em Alagoas. E aí eu disse, meu Senhor, o Senhor está dizendo que quando eu passasse pelos rios, eu não me afogaria, porque o Senhor estava comigo. Irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltarão coisas boas, também não faltarão coisas ruins. O texto fala das coisas boas e aponta uma negativa que são os inimigos, um vale da sombra da morte. Mas apesar disso, nós temos pandemia, como tivemos, epidemias, nós temos gripes terríveis, morrendo muita gente, nós temos falta de emprego, como aconteceu comigo naquela época, nós temos casamentos acabando. A Igreja Batista do Farol, do pastor Roberto, durante a pandemia, 26 casais da igreja se separaram. 26. Irmãos, eles não sabiam mais viver a vida em comum, como marido e mulher dentro de casa. Quando tiveram que parar, ficar trabalhando em casa, e se estranhavam de todo lado. Ninguém sabia mais viver a vida em comum como casal. E foi um para um lado, e um para o outro, e mais outro, e pastor, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não sei quantos voltaram, ou quem se separou de vez. Não faltarão pandemias, não faltará um acidente,
não faltará morte numa emergência, num hospital. E aí eu vou falar desses dois homens, para os irmãos saberem porque eu citei o nome dele. Sóstenes e o outro, Clériston Andrade. Clériston era um cara alegre, ele moldava qualquer ambiente, era brincalhão, uma coisa espetacular. O major viajou para um trabalho da Junta de Missões Nacionais com a Junta Baiana, um trabalho de assistência social, e ele foi. Eu me lembro da cidade que tem uma pedra enorme no meio da estrada, mas não estou me lembrando da cidade agora o nome dela. Passei por lá, tomei café num bar em frente àquela cidade. Tinha uma cruz lá em cima, e a escada que era feita de corda, balançava assim, e o pessoal subindo. Não tinha medo não, o pessoal não tinha medo não. Ia até lá em cima. Eu vendo a hora de cair um lá e se esborrachar tudo no chão. Mas olha, aquele irmão Sóstenes, ele foi. Esteve no culto da noite na igreja e falou assim: irmãos, orem por mim que eu vou viajar depois do culto. Chamou o meu motorista e disse: nós vamos após o culto. Doutor, após o culto, tem certeza? Tenho. Por que o motorista perguntou isso? Porque o exército, ele não permite que um militar, principalmente uma patente alta, viaje de madrugada pela estrada fora. E um irmãozinho chegou para ele da igreja, um senhorzinho idoso, e disse: meu irmão, preste atenção, não viaje hoje à noite não, essa estrada está perigosa, está com muita neblina nesse período, tem muitas curvas. Ah não, mas amanhã é a inauguração do centro comunitário, e eu preciso estar lá. Não, mas você sai cedinho aqui, 5 horas da manhã, 9 horas você está na Bahia, lá em Salvador. Não, eu tenho que ir hoje. E ele foi. Daí a pouco, o irmão da igreja recebeu um telefonema de um acidente. Ele havia engavetado na traseira de um caminhão, numa ladeira lá na estrada. Os dois morreram assim. Nunca mais eu me esqueci que a graça de Deus é sinalizadora. Pode ser sinalizadora através de pastor Almir, falando para mim uma coisa que Deus mandou ele falar para mim. Pode ser uma pessoa incrédula, que ele vai usar na hora, no momento, na circunstância, para chegar para mim e falar alguma coisa que eu preciso, eu pôr um freio em alguma coisa que eu teria que fazer. A graça de Deus, ela acontece e sinaliza através da esposa, através do esposo. Quantas vezes, pelo menos 2 vezes que eu me lembro, que a minha esposa disse assim: não faça isso, cuidado, não faça. Eu fiz, como diz a expressão, rasguei a boca, me dei mal. E outros maridos e mulheres, principalmente o homem, o machismo que habita no homem, ele muitas vezes não quer dar valor que a sua companheira, a adjuntora, a cooperação que Deus mandou através da sua mulher, ele não dá ouvidos à sua mulher. E ele se dá mal, mas todas as vezes que ele dá ouvido à mulher, e ele volta, e ele senta e pergunta: por que você está me pedindo isso? Ela vai dizer: por causa disto, disto e disto, não faça isso agora. Eu esqueci de falar isso no nosso retiro, mas eles estão aqui, estão ouvindo. Quando Paulo ouviu de Jesus: a minha graça te basta, eu penso exatamente no salmista Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em pastos verdejantes. Aí vai falando, aí chega a parte onde tem o inimigo e tem o vale da sombra da morte. Irmãos, o que eu escrevi está lá nessa mensagem. Tanto não faltarão alegrias, não faltarão conquistas, não faltarão júbilo na família, angariaram bem, comprar uma casa, comprar um carro, uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para a Europa, tudo isso pode acontecer. Mas pode acontecer tudo de negativo também para nós. Mas olha assim, preste atenção no que eu vou dizer: o Senhor é o meu pastor, e apesar de
Ele é o meu pastor e nada me basta. E isso me basta, desculpe, e isso me basta. Ele é o meu pastor e isso me basta. Irmãos, eu não sei se essa é a sua realidade como um crente em Jesus Cristo. Como participante de uma igreja grande como esta, que tem a visão de cuidar das suas crianças, que tem a visão de cuidar dos adolescentes, dos jovens, dos casais, da família. Eu não sei se você já pensou nisso, que as dificuldades, as provações que você passa, você não está vivendo elas sozinho, o Senhor está com você. A gente não aguenta provação que vá além do nosso limite. Mas quando Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é isso aí, Ele está com a gente do lado a lado na provação. E você tem que aprender a dizer isso. O Senhor é meu pastor. Apesar de tudo que eu estou passando, o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Foi o basta que Paulo ouviu lá de Jesus. Paulo, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz assim, eu tenho o prazer de nessa fraqueza minha, me fazendo forte, me gloriar na cruz de Cristo. Essa era a glorificação de Paulo com relação ao seu Senhor, o seu novo senhorio. Eu não sei como Jesus para você é, se Ele é somente o seu Senhor de boca para fora e o Salvador. Isso não basta. Isso não basta. Jesus quer ter o senhorio da sua vida. Lembra-se quando você ouviu a mensagem, através do pastor Marcelo, através do pastor Almir, através do pastor Samuel, através do pastor Océlio, através dos pastores da igreja, algum que pregou aqui. O versículo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, você vai ter que sair do seu banquinho de rei, reizinho que não vale nada, esse lugar é meu. Você tem que abandonar o eu, porque o Senhor da sua vida precisa ser Jesus, porque Ele foi trazido pelo Pai, Ele desceu até nós na forma de homem, foi tentado em todas as coisas, mas o primeiro sentimento dele foi quando Ele olhou para nós, lá de cima Ele olhou e disse, ovelhas que estão precisando de um pastor, eu topo essa parada é minha, eu vou cuidar dessas ovelhas. E Ele teve essa compaixão por nós. Primeiro sentimento dele, a compaixão para nós. Uma compaixão que Ele quer que se estenda ao seu coração. Não apenas você dizer, eu sou misericordioso. É muito fácil dizer isso. Mas na hora de aplicar a misericórdia, você vira as costas. Vira as costas. Irmãos, eu já fiz isso muitas vezes. Hoje eu não faço mais não. Mesmo com essa dificuldade que a gente tem para ajudar uma pessoa na rua, que a gente não sabe quem é, e a gente se expõe. Mas lá em Fortaleza, eu saía para uma reunião na cidade, no centro da cidade, onde tinha junta executiva, para uma reunião urgente. Eu fazia parte da junta executiva. Quando fui passando em frente a uma casa da uma irmã nossa, que morava vizinho, tinha um cidadão caído, gemendo lá no chão. Mas gemendo mesmo, suado, muitas dores. Aí eu me aproximei e disse assim, Senhor, eu posso lhe ajudar? O que é que o senhor está sentindo? Ele disse, moço, eu vim de Cajazeiras, divisa lá com o Rio Grande do Norte. Chego aqui, o hospital disse que não vai me atender. Eu vou ter que voltar e pensar no outro dia. Mas eu tenho um problema de rins, meu senhor, tão grande, e eu estou tendo uma cólica que eu não estou nem conseguindo respirar. Eu disse assim, o senhor conhece Buscopan? Ele disse, conheço, vou buscar uma dose para você. Corri lá na outra esquina, na minha casa, fui lá, peguei a dose, trouxe para ele tomar, ele tomou. Aí a dona Naná, cadê a Naná? Uma Naná na vida, está vendo, Naná? Dona Naná disse assim, pastor, deixa ele aqui que eu vou cuidar dele. Vou dar o almoço a ele e vou encaminhá-lo para a rodoviária. E assim ela fez. Quando eu cheguei, eu perguntei, dona Naná, e aí? Ela disse, mas ele saiu tão alegre, tão agradecido, pastor. As dores passaram, ele pôde viajar. Aí eu disse, hoje eu fui um bom samaritano. Eu disse para mim, agora eu sei o que aquele samaritano fez. O que representa para mim hoje.
Por isso eu estou dizendo a você, não sei se você já agiu dessa forma, já pegou uma situação assim tão difícil, e você tomou a frente para resolver a situação de uma pessoa que está angustiada e sofrendo. Mas a graça de Jesus é quem basta para todos esses momentos. Você pode fazer de tudo para ajudar a pessoa, ajudou, mas você tem que entender que foi pela graça de Deus que você fez aquilo. Porque você nasceu de novo por causa da graça maravilhosa de Jesus. Não há outra explicação. Somente aquele que nasceu de novo e que entende o papel daquela parábola que Jesus contou do bom samaritano, é que sabe, que passa a entender o que significa se colocar como instrumento de Deus para ser usado como um bom samaritano. Vocês vão passar por isso ainda, mas pensem bem nessa parábola. A minha graça te basta, ele disse para Paulo, e ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Dalmário, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu vou dizer, ai que bom, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu quis passar essa ilustração para vocês, porque foi um caso que aconteceu. Foi um caso que aconteceu. Quando duas pessoas falaram para aqueles dois homens, não vá, não faça, espere um pouco, tenha paciência, não tem problema de o senhor voltar amanhã, você não precisa ir hoje para ver o pessoal daquela cidade, deixe para depois, quando tiver o sol, e você chegar lá e todo mundo poder ter contato com você. Não, eu tenho que ir hoje, eu tenho que ir hoje. Aí vem a teimosia, e Deus falando através da pessoa falando para mim aquilo que Deus colocou no meu coração, no seu coração, através da sua graça misericordiosa. Eu quero terminar dizendo para você nesta noite que a graça de Deus é superabundante. Na igreja primitiva, a expressão graça caía na graça de todo o povo. Aquela expressão graça significa encanto. Aquele povo que estava fora, que via a igreja se comportando daquele jeito, queria vivenciar aquilo que eles vivenciavam e não sabiam como. Mas os apóstolos foram trabalhando, e eles iam se convertendo e fazendo parte da igreja, porque a graça de Jesus, que é o encantamento, alcançou aqueles que estavam do lado de fora e queriam viver aquilo que os apóstolos viviam. Nós precisamos ter essa intimidade com a graça, porque ela não ficou na minha conversão e na sua conversão. Ela existe todos os dias, desde que eu acordo e quando eu vou dormir. Pela graça de Deus eu acordo, porque Ele permite que eu acorde. Ele me dá um novo dia. E eu peço a Ele que a tua agenda seja traçada para mim hoje. E se for possível, coloque alguma coisa da minha agenda aí. E Deus tem me abençoado. Minha esposa tem conversado comigo sobre isso. Há coisas que a gente conversa na hora do café, na hora do almoço, vamos para o sofá e conversamos. E tiramos algumas coisas assim do Evangelho, que nos norteiam, que mexem conosco, que a gente não consegue ficar com aquela lição só para mim e só para ela. Nós partilhamos um com o outro. E eu sugiro que você, marido e mulher, conte tudo o que Deus propiciou através da sua graça para você. Minha esposa, aconteceu uma coisa maravilhosa hoje. Eu tenho que compartilhar com você. Ela vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer do mesmo jeito. Se você não conversar com ela e ela não conversar com você e a coisa ficar desse jeito, vai acontecer igual lá em Maceió. Daqui a pouco vocês não sabem mais viver como marido e mulher. Evite isso, você pode evitar. É difícil? É, mas o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Espero que baste para você também, mas faça a sua parte em nome de Jesus. Meu Deus querido, estou muito feliz por estar hoje à noite aqui trazendo a Tua palavra.
nasceu do teu coração para o meu coração. E do meu coração está sendo colocado para o coração da igreja nesta noite. Foi uma palavra simples, mas foi com base na tua palavra. Por isso que ela tem poder. Então, meu Deus, faz transformação com o teu Espírito no coração de cada um, principalmente quem está com angústia, com preocupação, e está dizendo, não tem mais o que fazer, e às vezes diz, a única coisa que eu tenho a fazer agora é orar, deixa a oração por último, que não faz sentido na vida de um cristão. Que o Senhor seja buscado em primeiro lugar, que a gente obedeça a esse imperativo teu, para que as demais coisas sejam acrescentadas a nós. Fica conosco no restante deste culto e nos abençoa, nos levando em paz para casa e nos preparando para um novo dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.